Boa noite, tudo bem por aí, Priscila? Tudo certinho. Que legal. É dia de lives, né? Pois é, que Legal. bom, né? Bom, bom, né? É um momento que nos colocou, né, nessa situação, né? Isso, porque acho que hoje é um dia importante, a gente precisa falar dessas coisas, né? Sim, refletir juntos, né? Isso, conversar é muito bom. Legal. E para quem está acostumado com o Makoto aqui, né? Meu nome é Caios Maga. Hoje eu vou conversar com a Priscila Leonel. Eu estou aqui representando o CCBRAS, num dia importante, dia do ceramista, e, e também tratando de um assunto importante, né? Que é a influência africana, né, na nossa cerâmica, na cerâmica brasileira. Né? Num dia que a gente está falando das raízes, né? As nossas lives trataram das raízes brasileiras, né? E, e me sinto honrado de estar aqui hoje conduzindo a última live do dia, né? Fica tranquilo, vai ser uma conversa delícia. Muito bom. E, e Priscila, e aí, você quer começar a Bom, falar? Começar a falar um pouco de isso, vamos você, lá. né? Uhum, Começar a isso, eu vou me apresentar, se né? apresentar, exatamente. Ah, o pessoal que não está sabendo, né, que está chegando agora, a gente fez um ensaio dessa live à tarde, a gente ficou 1h30 conversando, já puxando esses assuntos, né, até pra gente ficar mais próximo, se conhecer melhor. Eu não conhecia o Caio ainda, a gente está se conhecendo agora. Para vocês também, né, a gente está se conhecendo. Eu sou a Priscila Leonel. Eu faço doutorado na Unesp sobre cerâmica, em processos artísticos e cerâmica, dentro do Instituto de Artes. Então, a minha pesquisa ela perpassa esse campo da ancestralidade negra na cerâmica contemporânea brasileira, e vai ter uma parte da minha pesquisa que entra nos meus processos artísticos, né, na minha produção. Mas para poder falar disso, eu precisei buscar algumas raízes para construir essa história. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa história, das influências da cerâmica africana aqui no Brasil. E aí, depois, no final, eu mostro um pouquinho do meu trabalho para vocês. Muito bom, é isso aí. E eu acho que a gente podia começar a falar da África. O que que você acha? Acho ótimo. Se você puder mostrar aí para o pessoal um mapa da África, a gente vai mostrar algumas imagens para vocês no percurso, para a gente olhar um pouco para esse lugar que a gente está falando, né? Então a gente vai pensar aqui agora um pouco sobre essa África, de onde vieram muitas pessoas para o Brasil, que compõem esse povo brasileiro. E aí a gente vai tentar olhar e pensar de onde essas pessoas vieram, né? Porque a África é um lugar muito grande, é um continente imenso. Fora as divisões de países, dentro de cada país, do que foi convencionado chamar de país, a gente tem muitos grupos, né? Então, haviam muitas nações dentro do que hoje se convencionou chamar de países. Então, aqui, essa imagem da África que ele está mostrando, para a gente ter uma ideia das regiões da África. Eu vou pedir para sobe um pouquinho o mapa. Isso, para mostrar o outro mapa. Aqui a divisão por países, né? Aparece aí os nomes contrários para vocês, mas só para a gente ter uma noção de que lugar é esse que a gente está falando. Pois é, Então, O Brasil tá desse lado, né? Que tá ao contrário, mas o Brasil tá desse lado, né? isso. Tá espelhado.
Se você mostrar o próximo mapa, eu acho que ajuda o pessoal, não, o que está mais abaixo no texto, ajuda o Certo. pessoal a ter uma consciência. Essa consciência de que lugar é esse, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima tem um mapinha da África, isso. E ele tem um quadradinho ali que mostra uma região. E vieram muitos negros escravizados dessa região, porque era a região que Portugal tinha, né? Portugal era dono dessa região lá na África. Então foi de lá que eles trouxeram muitas dessas pessoas. Que região é essa? É ali a região do Golfo do Benin, o Golfo do Níger, do Rio Níger, e que é uma região que hoje convencionou de chamar como país de Nigéria. A gente conhece ali como Nigéria, que fica do lado de Camarões, né? Então é esse pedacinho ali da Nigéria que ele vai ser bastante importante para a gente. Muitos dos nossos negros que foram escravizados lá e vieram para cá, eles vêm dessa região. Outra região que é importante para a gente aqui, enquanto brasileiro, conhecer a ascendência, é a região de Angola. Também vieram muitos escravizados de lá. E também depois, mais tarde, a região de Moçambique. Então, são aí três lugares para a gente ficar de olho né, nas regiões, né? Porque viviam muitos povos ali, de etnias diferentes, com culturas diferentes, mas que vieram para o Brasil e se misturaram aqui. Então, por que que eu estou chamando a atenção justamente desses lugares? Porque se a gente tem alguma influência na nossa cerâmica, muito provavelmente vem dessas regiões, né? Dos povos que estavam habitando ali nessas regiões. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para esse mapa e tentar entender um pouco desse lugar, né? Certo. Muito bom. E entrando um pouco na questão da cerâmica africana, né? Entrando um pouco na África, me chamou a atenção alguns rituais, né? Aqueles rituais com relação a homem e mulher, né? Como eles trabalhavam, né? Tem alguma curiosidade que você pode citar sobre esse comportamento, né? Quando o homem trabalha, quando a mulher trabalha, né? E se tem alguma curiosidade nesse sentido? Tá, tem acho que algumas coisas que são legais da gente pensar nesse sentido, que aqui no Brasil a gente estuda muito a cerâmica de origem indígena, né? Então, muitos ceramistas já ouviram falar alguma vez sobre a retirada do barro, que é um processo muito ritualístico, mágico, né? Pelos povos indígenas das diversas etnias também, cada um do seu jeito, do seu ritual, né? Lá na África foi a mesma coisa, né? A gente está falando aí de uma África antiga, na época em que também esses povos retiravam ali a sua própria argila, né? Então também tinham seus rituais, né? Eu estava comentando com o Caio que eu aprendi muito aqui no Brasil quando eu fui a Roraima sobre a vovó Barro. Eu passei um tempo com os Marcos X, e aí eles contaram pra gente sobre as histórias da vovó Barro, de como tirar esse barro com respeito da natureza. Então, tem uma entrega de oferendas, tem uma reza que se faz, né? E estudando a retirada do barro na África, eu também vi que das diversas regiões isso também acontece. Tem lugares que só o homem pode tirar a argila, tem lugares que só mulheres podem tirar essa argila da natureza. Tem lugares que só mulheres virgens podem tirar essa argila da natureza também. Então, acho que isso é uma coisa legal da gente ver esse paralelo, né? E já pensando a partir daí nessa questão desse processo da argila, a argila como esse elemento ancestral, dessa ligação, dessa raiz, dessa ligação com a terra, né? Então, esses processos, eles já vão indicando para a gente um pouco dessa
essa coisa que envolve a argila, né? Eu falo que quando a gente começa a trabalhar com argila, a gente vai sendo envolta por toda essa ancestralidade, que ela convoca a gente para esse processo. E muitas vezes, quando a gente está num centro urbano, fica muito difícil, né, de ter esse contato, porque a gente compra argila preparada, ensacada, né? Então acaba que fica muito difícil da gente ter essa relação de tirar a argila da natureza, mas que para alguns povos é daí já que começa o processo da cerâmica, né? Sim. Tem até um dos exemplos, eu não sei em que parte, em que tribo isso acontece, mas deles acreditarem que o homem veio do barro, né? Existe essa ideia, né? Tem muitos grupos, né, que inclusive chega aqui pra gente uma história religiosa. Eu deixei separado aqui do lado para mostrar para vocês. Tem esse livrinho de Nanã, da Cleo Martins, e nesse livro, claro, para o povo de cultura de religiosa afro-brasileira, eles conhecem mais, né? Mas a título de curiosidade, nesse livro ele coloca que Nanã empresta o barro para que o Criador crie o ser humano, né? Então tem um pouco dessas dentro da cultura iorubá, que é um dos grupos que é interessante da gente perceber isso também. O grupo da cultura iorubá era o segundo grupo maior que tinha dentro da Nigéria. Por isso que a cultura iorubá ela vem com tanta força para o Brasil, que a cultura iorubá ela está muito relacionada, né, com essas religiões que a gente conhece de matriz afro-brasileira, né? Então muitos desses grupos que vêm para cá eles trazem essa cultura dos orixás que a gente conhece, que vem do Iorubá. Então, acho que é muito legal a gente conhecer um pouquinho aí da Nanã, que é a vovó, que é a dona da terra, do barro, né? Então, só para contextualizar, aí fica a dica de leitura, né? Legal. Vovó é aconchegante, né? Pois é, É um pois é. aconchego, né? Legal. Eu li uma coisa sobre as tribos da Namíbia, né? E assim, que também é uma curiosidade, que é a coisa deles utilizarem a terra de cupinzeiro para fazer panelas, né? Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Né? De Pois eles utilizam. é. Eu li um pouco sobre isso também. Eu até gostaria de pontuar aqui com o pessoal que assim eu fiz algumas buscas, né, para entender um pouco sobre essa cerâmica africana, mas não é o meu ponto principal da pesquisa estudar sobre a cerâmica africana, mas eu fui fazendo esse levantamento, né, essa pincelada até para entender um pouco quando a gente olha para essa cerâmica, né? Então, assim, o meu conhecimento sobre isso não é um conhecimento profundo, mas eu li também sobre essa terra que eles pegam das regiões dos cupinzeiros, né? E eu achei isso muito interessante porque aqui no Brasil a gente tem alguns costumes de fazer fornos de cupinzeiro, né? Inclusive o professor Jean-Jacques, que fez uma live com vocês à tarde aqui pelo CCBRAS, ele já fez essa prática várias vezes. Enfim, tem muitos ceramistas que já fizeram. Então eu achei interessante da gente pensar nessa relação, né? Certo, muito bom. E tem a Renata Cerâmica pediu o nome do livro novamente. Você pode passar o nome do Ah, livro? ele chama Nanã. Não, não. Ele é da coleção Orixás, Cleo Martins, é o nome da autora, Legal. tá? Aí, se você quiser, depois a gente pode tirar uma foto e colocar aqui nos stories para o pessoal dar uma olhada, Tá né? bom, perfeito. E legal, a gente acho que pode ir caminhando em direção ao Brasil, né? Agora, é, Deixa cê- eu te falar uma coisa. O que aham, você acha? Antes da gente chegar no Brasil, a gente mostrar para o pessoal algumas peças da certo. África Antiga produzidas pelo pessoal nessa região que eu falei para vocês, principalmente ali na Nigéria e em Camarões, né? Então a gente separou algumas imagens de pés utilitários
E também separei algumas peças escultóricas, né? E aí eu queria falar um pouquinho também dessas peças escultóricas daqui a pouco. Você mostra para eles, por favor, os utilitários da Nigéria para a gente dar uma olhadinha? Acho que Utilitários da Nigéria. isso, vale muito a pena. Então, assim, para a gente conhecer, ver essa estética, ver essa cor, é legal de vocês observarem que existiam grupos que acreditavam que esses vasos com a boca mais aberta, bem mais aberta, eram feitos por homens e vasos com as bocas mais fechadas eram feitos por mulheres. Então, tinham alguns grupos que também separavam, não só na hora de pegar argila, mas também na hora de produzir a peça. Tinham peças que eram feitas por homens e outras por mulheres. A gente estava comentando um pouco sobre essa cor, né? A cor da argila, a forma da queima, a mancha que fica, né? E aí esses desenhos sobre a peça, para a gente observar um pouco dessa estética também. Essas são duas peças que foram produzidas na região da Nigéria, que seria o lugar de onde muitas pessoas provavelmente vieram para cá, né? Essa peça aqui, ela até, eu não sei se eu posso estar errado, aí o especialista nisso é o Makoto, que ele me apresentou a cerâmica Jomon, que é uma cerâmica tradicional japonesa, né? Não sei se você conhece. Uhum. Eu não sei se lembra um Ah, pouco as cordas, a questão das cordas, né? Então, parece até que existe muito. uma certa conexão, né, entre os Uhum. povos de uma maneira, Isso é uma né? coisa bem legal, né? Da gente pensar como quando você vê uma peça ancestral africana e você vê uma peça ancestral indígena, né? Como a gente vê às vezes uma padronagem que se aproxima, né? Eu vou mostrar para vocês mais para frente algumas imagens de peças que foram encontradas aqui no Brasil através da arqueologia e que as pessoas que faziam as peças, elas colocavam esses símbolos nas peças que eram símbolos dos seus povos. Então, isso também é uma coisa bastante bacana da gente observar quando de que grupo que é aquela peça, né? Isso, tem a Luciana está falando que tem a Lúcia está falando que tem algo de universal, né? Que parece que perpassa a cerâmica, né? Então acho que isso é uma coisa dos povos, mesmo sem se conhecer, eles vão criando aí algumas relações, né? E aí eu vou aproveitar que estou falando dessas relações. Tem um livro que eu indico muito, que é esse aqui. Esse livro ele chama Arte Africana, do Frank Willett, que é da edição Sesc e Imprensa Oficial, que editaram esse livro. Ele costuma. Eu acho que esse livro tem para vender lá no MASP. Na livraria lá do MASP, na lojinha deles, e tudo quanto é feira de livro, assim, da feira de livro da USP, feira de livro da Unesp, costuma ter esse livro para vender, ele é fácil de achar. E ele é um livro maravilhoso porque ele tenta criar esse percurso da história da arte africana desde os primórdios, né? Tanto em cerâmica, como madeira, como metal. E ele tenta explicar um pouco essa história, esses simbolismos. E o que eu queria falar, que está aqui nesse livro para vocês, é que quando a gente vai falar de escultura na África, eram poucos os povos que faziam uma cerâmica que era representativa do corpo humano e de corpos animais, por exemplo. Então, existiam dois grupos, a gente pode considerar grupos culturais. Eles não são eles não dominam não é como se fosse uma cidade ou um estado. É um grupo cultural, e dentro desse grupo cultural tem várias nações, né? São várias etnias que participam e compartilham daquela cultura. Esses grupos são dois. São Ifé e Nok. Por que eu estou falando desses dois grupos? Porque eles ficavam ali na região da Nigéria. Então,
É incrível também de pensar que ali era uma das únicas regiões da África que produzia em terracota esculturas do corpo humano, e muitas vezes até em tamanho proporcional ao corpo humano. Não que a gente tenha encontrado esse corpo humano inteiro, né, através da arqueologia, mas o que foi encontrado foram cabeças de tamanho real, foram partes do corpo de tamanho real e no mesmo lugar. Então eles acreditam que um dia essa foi uma peça inteira que se quebrou ali, que ficou perdida nesse espaço, mas que eles faziam peças em tamanho real, né? E aí, Sim. quando a gente pode falar, Não, não, você pode. Não, eu ia dizer que é, é, por que essa exclusividade de apenas uma região ou uma tribo fazer partes do corpo ou corpos ou é, pessoas, né? tem muito a ver com a cultura de cada região, com o que era importante para eles, com o que era necessário para eles, né? Então você vai ter muitas regiões em que se produziam muito utilitários, né? Panelas, é, pratos, vasos, mas outras urnas funerárias, né? Mas outras regiões começaram a pensar nisso de um outro jeito. E também é importante da gente pensar que se fazia, depende de muito da região, né? Então, tem região que tinha madeira em abundância, tinha região que tinha ferro em abundância e que eles já sabiam trabalhar com o ferro para fazer esculturas. Então, em outras regiões se fazia o corpo humano, mas em madeira. Então, a gente vai ter muita escultura africana em madeira. E Certo. também em outras regiões se produzia esculturas do corpo humano em metal. E ali nessa região se produziu esculturas do corpo humano em terracota, né? Certo. Legal. E eu também queria fazer uma diferenciação desses dois grupos que eu apontei para vocês, que eu acho que isso é bastante interessante, bem curioso. E aí eu vou mostrar as imagens e vocês vão reparar nisso que eu estou falando. Se você puder mostrar para eles uma imagem de Nock, Nock. isso. Nock é essa, eu acho que é essa aqui, de Nock? Isso. As de Nock, elas eram mais estilizadas, né? Então, eles tinham o costume de fazer essas cabeças meio tubulares, meio na diagonal, esses olhos bem puxados, né? Então, isso acabou que ficou bem reconhecido como, se vocês procurarem depois, tiverem curiosidade, as cabeças de Nock. Elas são muito, muito famosas. E as esculturas de Enoque, porque eles faziam o corpo humano de uma forma naturalista, mas brincando com isso, eles gostavam de estilizar essa obra. Já isso ali na região da Nigéria, né, o povo de Enoque. Já ali na mesma região, o povo de Ifé, se você puder mostrar, por favor, uma imagem das obras de Ifé, Vou uma depois da ele... outra aqui. Isso, tá ótimo. E Eles fé. gostavam de fé, então acho que é legal. Nada como a gente olhar para a obra, né? Ver essa textura, olhar para essa peça de cerâmica, né? Então, o que as cores. Então, o povo de fé, eles já estavam mais preocupados em copiar o que seria realista do corpo humano, né? Então, vocês veem que a cabeça ela já não é tão tubular, o olho já não é tão puxadinho, né? Então os lábios, uma coisa bem famosa das esculturas de Ifé é que eles faziam esses lábios bem grandes e os estudiosos, os pesquisadores consideram que eles estavam realmente tentando copiar como eles viam as pessoas, como eram os lábios das pessoas, né? Se você puder mostrar a outra, por favor. Nessa dá para ver bem essa coisa dos lábios, né? Essa foto, ela já não é, ela é uma foto em preto e branco, mas dá para a gente ter aí uma ideia do proporcional, um corpo proporcional, né? A partir do que eles estavam, das pessoas que eles estavam vendo, eles estavam criando imagens realistas, né?
Sim. Bom, pô, acho que era isso. Então, pode passar. Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses dois tipos de escultura que aconteciam muito próximas, uma mais ao norte e outra mais para baixo, né, mais para o sul. Então, elas estavam no mesmo ambiente, elas dividiam culturas que se permeavam, mas elas tinham características muito peculiares. Eu acho que isso é bem bacana da gente conhecer, né? Sim. A Carol Diniz Bastos fala muito específico essa textura, mesmo quase uma sombra no rosto. Acho que tem uma especificidade da própria cerâmica africana, mas parece que a gente vê isso em outros lugares também. Não sei, pelo menos essa é a minha sensação, talvez seja um pouco da minha ignorância também. Mas parece que tem algo do É, ser humano, mais do que tem, né? Carrega alguma coisa. tem. Eu acho que isso é uma coisa, é muita coisa muito legal. À tarde o Caio me perguntou, né, se eu via alguma semelhança entre as obras que a gente estava olhando africanas e as obras brasileiras. Assim, seria ousado dizer que eu vejo alguma influência direta, inclusive porque muita coisa se perdeu, que é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco, né? Muito dessa história aqui no Brasil, ela se perde. Mas tem coisas que lembram quando a gente vê. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma obra do mestre Galdino, lá de Caruaru, e algumas obras africanas me chamaram muito a atenção porque elas me lembravam um pouco dessa estrutura. Não sei se vocês conheciam, se tinham essa referência. Esses trabalhos do mestre Galdino, ele tem um museu dele lá em Caruaru, né? E aí ele fala. Deixa eu colocar a peça aqui para não quebrar. E aí ele falava que as peças, essas imagens vinham dos sonhos, e elas tinham um pouco de uma mistura do que é humano, um pouco do que é animal, né? Então ele ia brincando com isso. E aí, quando a gente olha para outras peças de escultura africana, a gente vê umas semelhanças, né? A gente vê alguma dessa brincadeira. Inclusive, se você for ver artistas populares que trabalham com escultura, a gente acaba vendo muita coisa que vai se aproximando, né? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente pontuar. Você quer comentar? Eu queria fazer um parênteses. O Makoto, que ainda está trabalhando de casa, depois de ter feito duas lives, mandou um. Peraí, eu vou ver se eu consigo. Ele mandou os vasos Jomon. Pode Jomon. ser. Ah, o que você falou que tinha uma proximidade. Esses são japoneses, Esses né? são os japoneses. Ele mandou. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo salvar a imagem aqui. Mas ele. Que parece um acordoamento que tinha ali na cerâmica africana. E parece com. E tem uma semelhança com essa. É maluco, mas. Tem. A Lúcia tá falando, será que é o inconsciente coletivo, né? Pois é. Se É, você... deixa eu ver se eu consigo travar aqui para mostrar, porque ele está girando. Mas enfim, Acho que deu para deu para ver um pouco, né? ele tá rodando, mas deu para ver. Eu acho que a gente consegue ver essa semelhança sim, porque ela é sobre a superfície, né? Sim, A Amanda tá falando talvez alguma referência com as cestarias, né? sim. Eu queria pedir para você, se você puder, naquele arquivo que eu te mandei, mostrar aquela imagem de Camarões, De uma Camarões. garrafa, porque Camarões fica ali logo abaixo da Nigéria e tinha muita proximidade também com essa produção e me lembrou muito essa obra do Galdino que eu mostrei. Você, você quer ver primeiro a que parece com a do Galdino? Isso, essa mesmo que eu Essa aqui. queria mostrar para o pessoal, tá vendo? Alguma semelhança, alguma proximidade. Tem uma coisa que a gente estava conversando também,
que eu acho que é relevante da gente conversar é sobre a cor, né? O Caio tinha perguntado sobre a cor, como é que eles chegam nessa cor. Claro que eu não pesquisei muito sobre o tipo de queima, mas vale a gente conversar um pouco sobre o tipo da terra, o tipo da argila que eles tinham lá, que provavelmente se aproxima muito com o tipo da terra que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é comum uma terra mais rica em ferro, né, que gera essa argila terracota. Então, muito provavelmente uma queima que não é uma queima de alta, muito provavelmente uma queima que vai entre 600, 800, né? Então, dá para a gente pensar aí nessas proximidades dessa construção. Sim. O 2 pontual diz que acho que faz uma relação com os marajoaras também, né? Que Sim, também com certeza, que eles, são as listras, né? sim. E mimocerâmica, grafismo de relevo, né? É um Sim. grafismo de relevo. Eu queria mostrar esse outro de Camarões, esse vaso, simplesmente maravilhoso esse vaso aqui. É, eu acho que é bem, Esse é o bem bacana vaso, da né? gente olhar para essas referências que elas faltam, né? Elas faltam na gente, elas faltam no nosso dia a dia. A gente tem muitas referências de arte europeia, arte cerâmica europeia, portuguesa, japonesa e até de arte indígena a gente conhece muito mais, mas a gente acaba que não tem essas referências imagéticas, né? A gente nunca viu essas obras africanas. Então, eu acho que esse momento é um momento importante até para a gente olhar para essas obras, né? E Sim, aí, sim, eu acho que a gente podia vir para o Brasil agora. A sim, gente fez uma pequena, né? Um começo de uma referência aí da história da cerâmica na África. E aí a gente pode imaginar que ela vem para o Brasil. Esses povos vêm para o Brasil, eles são escravizados e vêm para o Brasil. sim. Então, uma Só um coisa que a gente. parêntese, vale a Claro, pena. Antes de claro. você começar, né, a Lúcia Lombardi deveria ser ensinado na escola, né? Pois é. Esse é um Acho que a momento gente. muito adequado de se fazer esse tipo de comentário, né? Um momento que a gente está reformulando, inclusive a gente deve reformular a educação, né? O que que é a escola, né? Para que que serve a escola? Eu acho que é fantástico você trazer esse assunto, porque eu sou professora de arte, dou aula de artes e de sociologia. E aí é um momento, sim, eu estou dando aula à distância para o ensino médio, então é um momento, sim, da gente se perguntar qual que é o meu papel, né? O que que eu posso oferecer para o meu aluno que seja crucial nesse momento que ele está na casa dele, né? Um momento tão difícil para o mundo todo, o que que é essencial nesse momento, né? Sim. É, tem aqui uma moça, deixa só eu. Putz, desculpa, gente, sumiu. A Maria Mas, Estela, ela ah, está perguntando se eu tenho fontes para indicar onde pesquisar essas imagens. Esse livro aqui, ele é muito bom, ele tem muitas imagens boas, bem de boa definição, com referências de onde essas imagens estão. Uma coisa que é importante, tem esse lá em Ifé, lá na Nigéria, tem esse museu, chama Museu Nacional de Ifé, que ele tem muita cerâmica, então muitas dessas peças que eu mostrei, eles estão nesse museu. Porém, esse museu ele não tem aí um site com o seu acervo digitalizado, como às vezes a gente está acostumado com alguns museus brasileiros ou museus europeus que a gente pode entrar no site, visitar, ver as peças, não está tão fácil. E eu tenho um outro livro aqui, me dá só um minuto que eu vou claro. pegar para mostrar para vocês. Tem esse livro aqui, ó. Que aí depois eu posso tirar a foto também, que o nome dele é Objetos Africanos, da Laurie Meyer, e aí eu posso tirar a foto e mandar para vocês. Ele tem muitas imagens boas também, muitas fotos boas. E fora isso, eu separei uma bibliografia de tudo que eu estou falando, porque eu comentei, né? Eu fui atrás de outros pesquisadores que fizeram essas buscas, principalmente dentro da área de arqueologia. A
gente tem muita gente pesquisando cerâmica. Então, eu fiz uma pequena bibliografia que tá com você, viu, Caio? Está no final desse novo arquivo que eu te mandei. Se você puder Certo. repassar para o pessoal, acho que dá para colocar nos stories, aí fica fácil do pessoal buscar, principalmente os artigos. Tá Tá bom, bom, gente? Então fica. obrigado, obrigado. Eu vou disponibilizar. Isso, acho que fica toda a referência lá para o pessoal, para todo mundo. Tem um site, inclusive, que tem muitas imagens. Eu separei essas imagens para vocês das regiões dos povos que vieram para o Brasil, mas tem esse site que tem imagens de cerâmica africana de vários lugares, então vale muito a pena. Legal. A Mafê Galete falou, você sabe quais eram as referências, motivos dessas estilizações feitas pelos NOC? Eu acho que, né, quando é ser humano, eles tentavam reproduzir e talvez estilizar em algum momento, certo? O motivo era a própria pessoa em si. Ou o motivo, você diz, talvez os riscos, é isso, será? Eu acho que ela quer saber o porquê que alguns povos aí. Eu não sou uma estudiosa específica dos NOCs ou dos IFES, mas esse livro aqui ele tem bastante coisa escrita sobre vários trabalhos dos NOCs e dos IFES, não só na cerâmica, mas nas diversas artes. Então, eu acho que você pode aprender muito sobre o estilo de arte estética de NOC. Esse livro aqui tem bastante referência. Uma Legal. outra referência que eu passo para vocês é o Museu Afro-Brasil. Eles têm uma biblioteca digital, né? Eles têm, claro, uma biblioteca visitável, mas nesse momento da quarentena fica um pouco difícil, então vocês podem ir ao museu quando tudo voltar à normalidade. Mas nesse momento eles têm aí uma biblioteca digital também disponível, então tem várias pesquisas e o povo de Nokia aparece bastante, então também é uma boa referência para vocês. Legal. Você estava partindo para o Brasil já? Tava entrando no meu navio e tava partindo para o Brasil para a gente poder falar um pouquinho também do que foi encontrado aqui. Tem essa pesquisa que eu acho que é bastante importante da área de arqueologia, que é do Luiz Cláudio Simanski. Ele fez Certo. uma pesquisa, ele fez diversas pesquisas, né? Ele fala um pouco para a gente ali sobre a Chapada dos Guimarães, e sobre o que foi encontrado em pesquisas arqueológicas ali naquele espaço. Mas ele traz para a gente também toda uma discussão. Só um minuto. Desculpa, Tudo espirrei. bem. Ele traz toda uma discussão sobre a falta de pesquisa arqueológica no Brasil. Eu acho que esse é um grande problema. Claro que essas pesquisas aumentaram muito na última década, então dá para a gente pensar aí nos últimos 20 anos, pós anos 2000, a gente tem um aumento. Ah, obrigada. Alguém falou saúde. A gente tem um aumento da. Isso, a gente tem um aumento da quantidade de pesquisas arqueológicas no Brasil, mas isso ainda tá bem aquém do que poderia ser, e principalmente a gente tem um grande problema aí de pesquisas arqueológicas acontecendo nas regiões dos quilombos. Uma pesquisa arqueológica é uma coisa cara de acontecer, você precisa de certos interesses e financiamento dessa pesquisa, né? Então, é muito difícil que ela aconteça. E precisa ter um interesse público aí, muitas vezes, né, de que se faça uma pesquisa de arqueologia nessas regiões de quilombos, para a gente poder encontrar essas peças de cerâmica que foram produzidas aqui no Brasil. Então a gente ainda é muito carente dessas pesquisas, mas esse trabalho do Luiz Cláudio, eu acho que ele é fantástico para mostrar um pouco disso para a gente. Ele fez essa pesquisa no Mato Grosso, e aí ele encontra ali alguns objetos entre 1790 e 1870, né, que foi produzido pelos povos escravizados aqui no Brasil. E ele consegue propor aí uma relação entre essa cerâmica que é encontrada aqui com uma cerâmica da África Central. Então ele consegue
olhar para esse objeto a partir de uma análise científica e encontrar nele elementos de cerâmica produzida lá na África. Né? Então, através do tipo que é feita essa cerâmica. E aí ele fala para gente que nesse espaço aí que ele encontrou esses objetos, ele encontra influência estilística de 34 nações africanas, né? Então ele consegue encontrar essa proximidade. E aí a gente pode se perguntar por que que isso acontece? Nossa, como 34? Como assim, né? O que que aconteceu? Imagina que esses povos vieram para o Brasil de diversas regiões e que eles foram juntados aqui, né? Eles viviam separados dentro dos seus grupos, das suas comunidades lá, dentro da sua cultura, e aí eles são pegos e colocados juntos aqui, dentro de um mesmo espaço. Agora eles precisam viver todos juntos, dentro de uma senzala, né? Então a gente. Esses povos começam a se relacionar, a se casar, né? Esses povos criam os quilombos, eles tentam ir embora dessas fazendas, criar os seus próprios espaços, mas isso que é produzido no Brasil carrega um pouco da cultura de cada um desses povos, né? Imagina que eu venho de um grupo, eu me caso com alguém que vem de outro grupo e a gente começa a produzir uma cerâmica que ela carrega um pouco da gente nisso, né? Então, esses quilombos que se formavam aqui no Brasil, eles carregavam elementos de diversas nações, de diversas etnias que acabavam juntas aqui. Esse processo, o Pedro Paulo Funari, que trabalha com arqueologia, história, ele chama de criolização, né? É um processo de que acontece? Era conhecido como crioulo quem nascia no Brasil, né? O Caio fez essa pergunta para mim. E aí era nascido no Brasil quem filhos de pessoas que vieram como escravizados, então eles eram oriundos da África, nasciam no Brasil, filhos de dois escravos, de dois negros, e eles eram conhecidos como crioulos. Então havia essa separação entre as pessoas, né? Quem era africano mesmo e quem já era nascido no Brasil. Então, se você era nascido no Brasil, provavelmente você era filho de uma mistura, já tinha aí uma miscigenação, né? Você já não era um africano e você também era filho de alguém que casou com alguém que era de um grupo diferente. Então, para falar um pouco disso, eu trouxe esse livro aqui que ele é muito ilustrativo, ele conta essas histórias pra gente, que é esse livro aqui do Zumbi dos Palmares. Esse aqui, ó. Eu sei que tá ao contrário aí, mas só para vocês verem um pouquinho da capa. Zumbi dos Esse livro Palmares é o nome do livro, né? ele chama De Olho em Zumbi dos Palmares, do Flávio dos Santos Gomes. Ele tem como subtítulo Histórias, Símbolos e Memória Social. O que é legal? Às vezes a gente aprende na escola sobre alguns quilombos, né? Sobre Zumbi dos Palmares, mas é tudo muito curtinho, superficial. E aqui nesse livro ele tenta dar uma aprofundada, contar as histórias das pessoas, né? Contar como tudo aconteceu. E aí eu acho que isso ajuda a gente a entender essa vida das pessoas, né? Que se misturava, que se mesclava aqui nesse espaço. E aí, aproveitando isso também, nessa pesquisa do Luiz Cláudio, ele fala para gente que tem uma mistura, ele encontra peças que tem uma mistura entre uma estética africana e uma estética indígena brasileira. Então, muito Certo. provavelmente, nessas regiões de Quilombo, também viviam próximos grupos de negros africanos e grupos de indígenas que moravam por ali também e que de alguma forma se relacionavam, ou através da troca de produtos, enfim, ou de alguma forma eles estavam numa região próxima, né? Então eles se relacionavam e acabavam misturando os estilos. Então você encontra uma cerâmica ali na região de Quilombo dos Palmares também, que tem uma mistura
entre indígena e entre essa estética africana, né? Então, acho que isso é uma coisa legal da gente pensar, que essa cerâmica que a gente vai encontrar aqui no Brasil, ela não vai ser mais uma coisa assim, diretamente uma influência do. Ela é uma influência, ela não é diretamente o que eles faziam lá. Ela já é uma recriação, né? Ela já é uma mistura, essa cerâmica que a gente encontra aqui. E aí eu vou aproveitar para pedir para o Carlos mostrar para vocês aquela imagem das escarificações. Sim. Uma reflexão sobre isso que você acabou de falar, né? Que o Brasil tem esse conceito da mistura, né? E na sua essência, então, né, a gente pode concluir. Porque, É. porque se tribos africanas vieram e se misturaram aqui, que se misturaram com índios, que passaram a se misturar com europeus, e na cerâmica, mais para frente, mais os japoneses, então é uma mistura mesmo, né? Pois é, eu acho Somos que uma mistura. a nossa cultura ela é feita disso, né? Sim. A gente ia ver Se as. você. A A gente. imagem. Eu vi uma imagem anterior a essa que me chamou a Ah, atenção. legal. Só, é, Deixa eu. o que me chama a atenção nessa imagem, que é da Da Costa do Costa do Marfim. Marfim, que é quase que a pele, né? A peça é a pele, né? A cor da pele. É incrível, né? Esse resultado, né? É, eu Da, acho que dá pra gente ver aí, né, uma peça bem polida, e sim, dá pra gente imaginar o que eles estão buscando dessa imagem, dessa peça, né, o que eles estão querendo produzir. Então tem essa cor de pele, aí a gente estava pensando um pouco, não é a minha área de pesquisa, mas o como às vezes a gente tenta colocar na obra um pouco do que é a gente, né? Então é engraçado, a gente fala muito de uma porcelana como uma cerâmica preciosa, né? Uma coisa como se fosse o topo do que é a cerâmica, fosse a porcelana, que é essa cerâmica branca, né? E aí dá para a gente pensar na terracota como essa coisa que ela é nacional, ela é da nossa terra, ela tem essa cor laranja, que é a cor de muitas das nossas pessoas, né? O que eu diria um pardo. Então, essas peças que o Caio está mostrando para a gente, elas mostram também peças que refletem o lugar dessas pessoas, o lugar, assim, a terra, né? O território, mostra muito do que eles são. E aí a gente estava pensando nisso para mostrar como a gente se reflete na obra, justamente para chegar nessa imagem que mostra o que eu queria chamar a atenção de vocês é na pele dessas pessoas. Aqui, desculpa, essa aqui é da pesquisa do Simansky, e aí ele coloca aqui, ó, dá uma olhada na bochecha deles, na testa, são escarificações. Esses desenhos que aparecem nas peles, eles eram símbolos dos grupos ao qual eles pertenciam, né? Então tem a ver com a cultura deles, do grupo que eles faziam parte. E é comum, a gente tem esse conhecimento de África, né? Que os vários povos pintam seus corpos, né? Então, além da pintura, existia como parte da cultura deles as escarificações, que são cortes na pele, né? Então, eles realmente cortavam e geravam esses queloides. Essas imagens desses desenhos dos queloides, dessas escarificações, que eram realmente para marcar um povo, eles tinham muito orgulho disso, eles colocavam na cerâmica que eles produziam aqui no Brasil. Então foram encontradas muitas dessas cerâmicas com essa imagem que batia com o que estava na pele dessas pessoas, de alguns grupos africanos, né? Então foi feito esse estudo pelo Simansky
Eu estava só olhando aqui, ó, que são cerâmicas dos engenhos de Rio da Casca e Água Fria, né? Dessa pesquisa do Simansky lá no Mato Grosso. Então, essas imagens, essas peças foram encontradas lá. Claro que aqui são desenhos e até ele tenta fazer reconstituições do que seria a peça inteira pelas partes que são encontradas nas escavações arqueológicas, né? Mas acho que esse aqui é um indício para a gente perceber um pouco dessa ancestralidade, um pouco dessa influência que chega aqui no território brasileiro, né? Eu acho que essa imagem ela é bastante significativa para a gente. Sim. Quando a gente vê uma imagem como essa e fala de cultura, a gente, pelo menos para mim, me soa como algo muito profundo, né? E se a gente olhar pelo lado artístico também, né, uma obra que não está na peça só e não está só na pele, né? É quase que uma conexão, né, com a matéria, enfim, Uhum. é muito profundo, né? Eu acho que isso é uma coisa legal que você está colocando, que tem essa coisa do qual que é o meu envolvimento com essa cerâmica, né? O como eu considero essa cerâmica tão importante a ponto de eu colocar nela uma coisa que é a marca do meu povo, uma coisa que está no meu corpo, né? Então é uma relação muito íntima com essa cerâmica, né? Sim, sim. Estamos de volta. Voltamos. Vamos lá. Vamos. A Vamos gente, a continuar. gente tinha falado das escarificações, né? Que são aqueles sinais, não sei se os sinais que estão nas peças e estão na pele, né? Isso, a gente parou um pouquinho aqui, que eu estava falando um pouquinho da pesquisa do Simansky, né? Do Luiz Cláudio, perdão. E aí eu queria entrar um pouquinho para falar da pesquisa do Pedro Paulo Funari. Que eu já comentei um Certo. pouquinho dele, né, logo atrás. Ele tem essa pesquisa, tem um texto dele que chama Pesquisa Arqueológica Inicial em Palmares, Estudos Ibero-Americanos. Eu só estou pontuando, depois a gente manda para vocês a bibliografia, mas eu acho que é legal, porque ele fez essa pesquisa em Palmares. Palmares, ele acabou sendo uma região muito importante para a gente, quando a gente fala em quilombo, né? Então, o quilombo dos Palmares, que fica, para quem não sabe bem ali onde fica, fica na região de Alagoas, num lugar chamado Serra da Barriga. Então, Palmares ficou conhecido como um dos maiores quilombos de resistência do nosso país, inclusive por conta do Zumbi dos Palmares, né, que eu coloquei aqui para vocês, o Zumbi dos Palmares. Então, ele acaba sendo uma referência. E esse Palmares era, para a gente ter uma ideia, é como se fosse um estado, né? Não era um grupo pequeno, era um espaço enorme e dentro desse lugar haviam grupos pequenos, então ali se formou uma comunidade muito grande, né? Para a gente ter uma ideia aí do que foi o Quilombo dos Palmares. E aí, a partir desse lugar que para a gente ele é muito caro quando a gente pensa em quilombo, né, em espaço de resistência a uma escravidão que houve no nosso país, ali se fez cerâmica. E o Pedro Paulo Funari, na década de 90, fez uma pesquisa muito importante arqueológica nessa região e ele encontrou diversos, mas milhares de fragmentos de peças cerâmicas, que são essas que há pouco tempo eu comentei com vocês, né, que haviam ali misturas com estética indígena, tem uma mistura de vários povos ali, né? Então essa cerâmica é assim, é muito mágico a gente saber que tá tudo ali, né? À nossa disposição, a nossa história tá ali embaixo da terra, à nossa disposição, se a gente puder pesquisar isso, se a gente tiver essa condição. Não podendo ir até lá, é muito legal a gente poder fazer essas leituras e fazer essa descoberta.
E aí, dentro desse grande grupo que foi Palmares, tem um grupo, que é remanescente dessa época. Ele é tido como o único grupo que restou desse quilombo de Palmares, dentro desses tantos grupos que estavam ali, que é o grupo de Muquem. Né? Então eu queria ressaltar esse grupo, por quê? Porque eles ainda estão lá na região, resistindo, reexistindo. Eu acho que isso é importante, se descobrindo novas formas de estar, né, de ser quilombo. E aí esse grupo, ele reencontra essa prática da cerâmica. Acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. A cerâmica, ela não vem de um processo contínuo. A cerâmica feita ali, ela não vem de um processo contínuo desde a época da escravidão, né? Desde a época de Zumbi. Ela parou por um tempo, muita coisa se perde, é, fica silenciado, e aí depois esse grupo que está ali resistindo, eles tentam buscar essas raízes e começam a fazer cerâmica de novo. Então, eu acho que também é bem bacana a gente buscar informações. Esse quilombo ele está ficando bem famoso. Então, se vocês jogarem no Google o quilombo de Muquem, né, dos Palmares, vocês vão encontrar várias referências de imagens das peças que são produzidas por eles em terracota. Eles fazem tanto imagens escultóricas como potes, tigelas, em terracota, ali naquela região. Então eu acho que isso é uma coisa bem, bem bastante interessante, né? Assim, ele é um quilombo pequeno, são 190 famílias que estão ali, que foi reconhecido em 2005, é uma coisa muito recente. Eles foram reconhecidos pela Fundação Palmares como o único quilombo que restou ali dentro daquele grande quilombo que foi Palmares. Então, eles têm uma história muito importante, né, do que eles andam produzindo ali. Acho que interessa bastante para gente. E eu queria trazer um pouquinho disso para vocês. Você pode mostrar para eles uma imagem, por favor, Caio? Eu acho que no documento que eu te mandei tem uma imagem. Tem. É, eles têm aquelas peças escultóricas e umas peças utilitárias, é essa a imagem? Isso, essa imagem. Só para dar uma ideia, né, do que eles produziram aí, do que eles vêm fazendo, Sim. para a gente ter. Lembra um pouco aquela imagem dos traços, né? Eu não sei se é de, eu não sei se é de Nock, Nokia ou Ifé, aquela com os traços mais alongados, alongados, é de Nock. Nokia, né? Realmente, é O olho, verdade. né? De repente, Esse né? olho bem puxadinho, esticado, né? É É, verdade. né? E aí, eu só a título de curiosidade, tem um outro quilombo que fica na Bahia, é o quilombo de Olaria, que fica em Irará, na Bahia, ali muito próxima, quase próximo assim, né? Quase 300 quilômetros de Salvador, como referência para a gente ter uma ideia, e que eles também produzem cerâmica, né? Então a gente tem aí alguns grupos quilombolas produzindo cerâmica, né? Eu acho que isso é bem interessante, e não só lá, né? Acho que mais próximo, se a gente procurar, a gente tem outros grupos também quilombolas que produzem cerâmica, que estão reencontrando, né, que estão reaprendendo a fazer essa cerâmica. Sim. Ah, e aí, bom, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês. Se vocês forem procurar sobre Irará, tem essa pesquisa da Juscelia Bispo dos Santos, essa pesquisadora que fez essa pesquisa sobre o grupo quilombola de Olaria lá em Irará. Então, fica a dica para vocês.
E aí, certo. eu acho que isso é um pouco do que eu queria contar para vocês dessa história, né? Do que era produzido na África, um pouco do que veio para o Brasil. A gente tem muita coisa ainda para descobrir sobre a nossa cerâmica, com influência da cerâmica africana. A gente precisa, sim, de mais pesquisas nessa área. Então, eu convoco vocês que são apaixonados por cerâmica para a gente buscar isso. Eu acho que dá para fazer 1 milhão de pesquisas diferentes sobre isso, sobre estética, né? A gente ficou pensando muito sobre olhar para esses, tentar realmente fazer comparações diretas, olhando para essa estética que era produzida lá, olhar para o que é produzido aqui, tentar fazer esses encontros possíveis, né? Mas o que que acontece? Por que que a gente não tem tanta informação sobre essa história da cerâmica africana no Brasil, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente se fazer, porque esse grupo, o grupo de negros que veio de forma escravizada para o nosso país, eles tiveram um apagamento muito grande da sua cultura, né? E a gente vive esse apagamento até hoje, né? Então a gente ouve falar muito pouco sobre o que era produzido enquanto joia, enquanto roupa, enquanto cerâmica, né? O que que eles produziam, o que que eles traziam de cultural? Tudo isso foi muito abafado, né? Então a gente vive hoje aí realmente uma carência dessa história, dessa memória. A gente precisa fazer aí muita escavação nessa história, a gente precisa ir até lá, precisa ouvir os nossos avós, os nossos idosos, para a gente tentar realmente escrever essa história, construir essa história, né? Então, Sim. eu acho que esse é um ponto importante da gente falar. Por que que a gente quase não conhece? Não é à toa, né? Tem um projeto de apagamento dessa história, né? De menosprezo dessa história. Acho que isso é relevante. Sim, Elo Montagna, ela fala encontros possíveis e impossíveis, né? Há conexões inimagináveis. É, eu acho que esse apelo que você acabou de fazer, né, para esse grupo que está aqui agora reunido, é importante, né? Porque depende também de nós agora, né? Da nossa força de vontade, nosso interesse, da nossa curiosidade em ir atrás e tentar levantar mesmo essas coisas, porque é isso, a gente precisa promover esse tipo de encontro, né? Que parece impossível e também inimaginável, mas que é possível, né? E pode resultar em muita arte, muito conhecimento, em cultura e a gente se identificar com o nosso passado como povo também, né? Sim, eu acho que a gente se fortalece, né, quando a gente faz isso. Eu acho que essa proposta do CCBRAS de trazer um pouco das raízes indígenas, um pouco das raízes japonesas, a gente tem aqui também um pouco de raízes europeias, né, um pouquinho, tem um pouco de raízes africanas. Então, poxa, quanto mais a gente conhece de tudo isso, mais a gente se fortalece, né? Mais nosso trabalho vai ficar melhor cada vez mais, a nossa cerâmica, né? Sim, sim. É, eu não sei se você agora quer falar todo esse resultado do seu interesse, Uhum, né? Aonde que isso te levou, né? O que que você ótimo. encontrou? Nossa, a gente está fazendo uma viagem incrível aqui. A gente começou lá na África, veio para o Brasil pensando nos quilombos, né? Nessa cerâmica que foi feita aqui, mas que já é antiga, né? E aí agora eu queria falar para vocês um pouquinho, mostrar muito rapidamente, para também não ficar, a gente não ficar cansado, né? Porque eu comecei a minha pesquisa do doutorado pensando nos artistas afrodescendentes brasileiros
que produziam cerâmica e que usavam da linguagem da cerâmica para discutir questões de ser afrodescendente, né? Questões sociais, questões de racismo. Então, o meu trabalho ele começa com isso. E aí eu fui percebendo que não era tão fácil encontrar essas pessoas. A gente não tem muitos grupos de pessoas negras e afrodescendentes no geral, né, entre pretos e pardos, fazendo cerâmica. A gente discutiu um pouco disso na live anterior, como são difíceis as relações de acesso para a população negra chegar na cerâmica a ponto de discutir através da arte contemporânea suas questões, mas eu encontrei alguns artistas que eu acho que são expoentes e que são importantes da gente mostrar aqui. Então eu separei alguns artistas contemporâneos que trabalham com cerâmica, às vezes não só especificamente com cerâmica, né? Tem artistas que trabalham com diversas linguagens e dentre elas a cerâmica. Então eu queria mostrar um pouquinho da Rosana Paulino. Você coloca para a gente, Caio, por favor, ele vai abrir Sim. para mostrar para vocês. A Rosana Paulino é uma mulher paulistana, negra, ela tem um trabalho de discussão muito importante, de discussão do papel da mulher negra na sociedade brasileira. Essa é uma obra dela em cerâmica que estava exposta na Pinacoteca de São Paulo no ano passado. Então, eu acho que é muito interessante e importante para a gente aqui pensar o porquê. Ela tem trabalhos em gravura, ela tem trabalhos em bordado, para quem conhece a Rosana, né? Mas por que a escolha da cerâmica para discutir determinado tema, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante relevante aqui para gente também pensar que a cerâmica ela pode se tornar uma escolha para falar, uma escolha importante e crucial para falar de determinados assuntos, até por esse apelo ancestral que a cerâmica tem, né? Aí eu queria mostrar um pouquinho do trabalho da Lira Marques. A Lira, ela é uma mulher do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E lá ela é conhecida como professora, como ela tem uma posição política muito forte, porque para quem não conhece, o Vale do Jequitinhonha é uma região muito pobre ali de Minas Gerais, as pessoas sofreram muito de fome ali, e aí começaram a produzir cerâmica e vender essa cerâmica. E aí a Lira faz esse convite para as pessoas, para elas pensarem que aquilo que elas vivem ali não é uma questão que aconteceu, né? Só aconteceu, a gente está aqui passando fome. Não, esse é um problema do Estado, essa é uma discussão que a gente precisa ter. Então, quando ela dava aulas de cerâmica, convidava as pessoas para fazer cerâmica no quintal dela, ela aproveitava para conversar sobre essas questões com as pessoas, sobre esses problemas sociais, problemas políticos que afetavam a região, né? Então, eu acho que é isso, ela está usando da cerâmica para trazer discussões sobre o problema, sobre o que muitas vezes é gerado sobre a vida do negro, né, como um problema de racismo, de preconceito, de discriminação social, né? Sim. Então, acho que isso é bem interessante. Eu queria Ah, mostrar também. Opa, Priscila, pode deixa eu. falar? Só vou ler um comentário da Flávia de Lira, é isso? Ela fala, e como a cerâmica pode discutir as relações dos povos com a terra que conflita com os interesses neoliberais. É, Muito. a cerâmica, ela promove, né, essa coisa da resistência cultural, né? Então, Uhum, você trabalha, você produz e, consequentemente, você resiste ali, né? É, sim. quando a gente fala das terras dos quilombos, né? E o que que você tem para dizer sobre isso, né? Não, eu acho que é uma questão muito importante, que pode ser bastante pensada ainda, inclusive. E eu vi alguns trabalhos que são fantásticos, nem sempre de cerâmica, mas usando o barro de Mariana, né? A gente sabe da
catástrofe que aconteceu em Mariana, e vários artistas usaram daquele barro para fazer obras. Então, é você usar da própria terra, do próprio problema neoliberal para discutir questões, né? Questões, às vezes, de acesso à terra, de uso da terra, de como é que a gente está fazendo isso. Eu acho que é uma colocação bem importante, viu, Flávia? Obrigada pela colocação. Acho que a gente precisa. Eu acho que a gente é chamado, né, para discutir essas questões. A cerâmica ela pode ser um meio para isso também, né? Sim. E aí eu queria mostrar um pouquinho do trabalho da Gabriela Marinho. Se você puder mostrar um pouquinho do. Isso, essa é a Gabriela, Gabriela Marinho. Ela trabalha no Rio de Janeiro. Ela tem um ateliê que chama Ateliê que Anda. Se você puder mostrar a obra dela, por favor. Eu gosto de mostrar o trabalho da Gabriela porque a gente não tem muitos artistas que trabalham só com isso, né? Usando a cerâmica para falar de questões afro-brasileiras. Então, a Gabriela ela é uma grande pesquisadora e artista dessas questões, tentando propor relações entre a nossa história afrodescendente usando a cerâmica, né? Então, essa obra é bem bacana. Eu convido vocês a entrarem lá no Instagram dela, Ateliê que Anda, dar uma olhada no trabalho dela, que é super forte. Eu queria mostrar também o trabalho da Lídia Lisboa, por favor. São alguns, só para deixar vocês morrendo de vontade assim de conhecer. Vou mostrar bem rapidamente o trabalho da a Lídia Lídia, Lisboa, isso. E esse trabalho com maravilhoso. pinzeiros dela é uma instalação fantástica, assim. Então eu realmente ela discute várias questões do ser mulher, da família, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha assim muito rapidamente que eu queria mostrar. E aí depois eu queria pular para mostrar a Peju Alatiz, que ela é uma nigeriana e ela tem um trabalho de cerâmica muito forte. Essa é uma das peças dela, mas eu convido vocês a entrarem no Google, enfim, na internet, conhecerem o trabalho dela. Por que que eu fiz questão de. Eu trouxe alguns outros artistas que não vai dar tempo da gente mostrar, mas ela eu escolhi especialmente porque ela é nigeriana, daquela região ali que eu mostrei para vocês, né? Que é de onde vieram muitas pessoas para o Brasil, que não é mais aquela região, né? É um lugar urbanizado, a Nigéria. Não é aquela de antigamente, daquele imaginário que a gente tem de África. Não, é um lugar urbano, assim como São Paulo, né? E a Peju, ela construiu um centro de cerâmica imenso lá, que é um espaço para residências artísticas. Ela tem fornos elétricos. Então, assim, ele é um lugar muito especial na Nigéria, por isso que eu queria pontuar isso com vocês. A Peju, ela esteve na Bienal de Veneza, que é uma Bienal importante, ela estava representando a Nigéria lá com as peças dela, então eu acho que é um trabalho que vale a pena vocês conhecerem também aí em cerâmica. Acho que é isso que eu queria mostrar um pouquinho desses artistas para vocês. E acho que o Caio podia mostrar algumas imagens do meu trabalho, mas assim, acho que só para mostrar um pouquinho, para nossa conversa não se estender muito, não sei como é que vocês estão aí. Não, eu acho que a gente deve falar do. Ah, eu acho que a gente deve falar do seu trabalho e mostrar. Eu tenho aqui antes, eu tenho uma imagem de Alagoas, lá da Serra da Barriga, que eu achei interessante essa Ah, imagem, maravilha, maravilha. né? Essa imagem é muito boa mesmo. Até para a gente ver essas propostas estéticas, né? Então a gente tem essa senhora, essa artista, que é uma senhora lá que ensina muita gente esse trabalho, e a gente dá uma olhada nessa estética, né? Dessas cabeças. Boa, boa pedida, Caio. Sim. E é,
como você trabalha, né? Como é o seu processo? Como funciona isso? Aonde você trabalha? Você tem um ateliê? Como é que funciona? Como que é? Tá? Eu tenho um ateliê na minha casa. Certo. Um ateliê, ele fica no meu quintal, então ele é super de fácil acesso durante a quarentena. Atualmente, ele está em Sorocaba, mas ele estou aqui há um ano. Antes de estar aqui, eu fiquei quase 3 anos em Santos. Antes de estar em Santos, eu estava em São Paulo. Esse ateliê, ele está percorrendo aí o estado, né? Mas agora eu pretendo ficar por aqui, acalmar por aqui. E aí, eu trabalhei durante muito tempo no ateliê de cerâmica da Unesp, né? Eu fui aluna de graduação, fiz mestrado na Unesp, estou fazendo meu doutorado lá. Então, ali sempre foi uma base, né? Um ponto. Certo. Então, eu trabalhei muito ali no ateliê da Unesp, até eu senti que eu precisava de um espaço, eu precisava do meu tempo, do meu forno, né? Porque tem isso da gente tem as suas próprias demandas aí, então meu primeiro forno, ele foi um forno que eu comprei, um forno a gás, mas o forno que eu tenho hoje é um forno que eu construí, né? Um forninho a gás também que tem aqui no meu ateliê. Sim, eu sei que você faz. Antes de mostrar uma das bonecas que Uhum. me chamaram muita atenção, né? É, vestido da vovó Nanã, que você mistura materiais, né? Essa é um Isso, detalhe, né? é um detalhe da obra Detalhe da obra. e aí eu gosto de mostrar ela inteira, que é essa que você vai mostrar, essa montagem. Ela chama vestido de vovó Nanã, porque geralmente ela parece um vestido, né? Aqui, quando ela fica montada, ela foi feita para ficar montada assim. E eu acho, o que é legal na história dessa peça é que ela foi construída pensando nesse contexto. Então, ela nasce dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Que são essas relações de hereditariedade, de ancestralidade. É, eu aprendi a fazer a cerâmica na graduação, em artes, na faculdade. E aí eu queria fazer algumas propostas usando crochê. Eu achava que a linha, que o tecido precisava entrar, né, como uma obra híbrida. E aí eu não sabia fazer crochê. Eu queria fazer uma obra com crochê, mas eu não sabia. E eu sabia que a minha mãe sabia fazer crochê e que a minha mãe tinha aprendido com a mãe dela. Então eu falei, mãe, eu vou comprar as linhas, vou comprar a agulha e a gente vai sentar, a senhora vai me ensinar. Então eu queria muito que esse fosse um processo que a minha mãe me ensinasse. Então eu precisava aproveitar essa presença dela, né? Então esse momento da gente fazendo o crochê junto ali também foi um momento muito importante, né? São momentos que a gente senta, que a gente conversa, né? São momentos de troca. E aí, tem algumas, nessa peça que você mostrou, não, nem precisa mostrar de novo, mas tem alguns desses quadrados que foram feitos pela minha mãe, tem alguns que foram feitos por mim, e aí vocês imaginam que a gente estava num processo aí de fazer essas peças, e que dá um trabalho enorme, né, dá muito trabalho fazer crochê. E aí vocês imaginam que um dia eu estava passando ali pela 25 de março. Para quem é de São Paulo, conhece a 25 de março, é aquela rua lotada, né? Então, imagina que eu tô aquela rua de lojinhas, tudo muito barato, lotada. Eu estava passando por lá, que eu adoro. E aí eu passei e vi numa banca, tipo, R$ 2, 5 paninhos de crochê. Sabe esse tipo de coisa, quando você compra de baseada? Eu falei, Sim. meu Deus, como é que pode? Esse crochê que é feito pela indústria, tá na cara que não foi uma pessoa que sentou e fez, porque ela não tinha como cobrar esse preço, né? Então é uma peça produzida pela indústria e ela o valor dela cai totalmente, né? Então, uma coisa que antes era feita pelas mulheres dentro de um processo da casa, da família, de construir junto, da conversa, tudo isso é trocado por uma peça que é feita pela indústria e banalizada, barateada, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei um monte, até para adiantar o meu trabalho, e eu achei muito interessante trazer isso para a obra, porque é uma obra que ela é feita por mim, pela minha mãe e pela indústria.
né? Certo. Até para a gente ver como muitas vezes esse processo da indústria rouba isso da gente, né? Rouba até esse tempo. O tempo. E quando a gente fala de cerâmica, a gente também está falando desse tempo, né? E aí eu convoco a vovó Nanã, né? Ali balançando essa saia rodada, esse vestido, para falar assim de ancestralidade. Não é à toa que ele é branco, porque também eu faço aí uma associação com as baianas, né, com as mães de santo da religião afro-brasileira. Eu tento criar essa relação também. Esse branco, esse vestido rodado. E aí, se vocês virem, se você puder mostrar aquela mais de pertinho, eu fui criando ali uma relação de evolução através da cerâmica, da terracota, o ovo, e essa criança que vai saindo aí desse ovo, né? Acho que é isso. Eu acho que essa história ela conta um pouco disso, dessa relação, dessa construção, desse tempo, né? Sua mãe é a Dona Vera, é isso? Isso! Ela escreveu aqui. Ela escreveu: linda esta filha maravilhosa. Muito bom. Dona Vera, obrigado pelo comentário. Obrigada. Muito Então, bom. bom, eu acho que também vou aproveitar que você está mostrando as obras para falar um pouco disso. Assim, a minha obra ela nasce de todo esse processo de reflexão que eu venho fazendo pela pesquisa, né? Então a pesquisa ela permeia a minha obra passa pela pesquisa e a gente vem nesse processo, né? Então, quando vocês olham para a obra, mesmo que ela não esteja escancaradamente falando sobre a questão africana ou sobre a questão afrodescendente, ela está perpassada por toda essa reflexão, né? Tem uma foto aqui, você na casa da sua avó. Me fala um pouco dessa imagem, por favor. Tá, olha, imagina vocês, eu estava fazendo meu mestrado e eu estava produzindo uma exposição em 2016. E aí eu estava fazendo umas pesquisas em museus, em museus da cidade de São Paulo. Eu visitei 40 museus, que fazia parte da minha temática do mestrado, que era 40 museus em 40 semanas, e eu não estava encontrando essa história que eu estava buscando, né? E a minha orientadora, a professora Rejane Coutinho, ela ficava me cutucando, né? Mas que é isso que você está procurando nos museus? O que você fica convidando um monte de gente para ir nos museus, né? Ela falava, você está procurando alguma coisa. E aí eu fui para Bahia, para Lençóis, na Chapada Diamantina, que é a cidade onde a minha avó nasceu, a mãe do meu pai, Dona Erundina. E assim, naquele ano de 2015, o ano anterior, a minha avó tinha falecido. Então eu estava nesse processo também de ruminar, de entender essa história com a avó. A gente falou tanto da avó aqui hoje, né, dessas nossas raízes, dessa nossa ancestralidade. Eu estava nesse processo de entender um pouco disso. E aí convidei meu pai, minha mãe e meu irmão para a gente fazer essa viagem juntos lá para Lençóis, né? Na Bahia. E foi muito importante estar lá com a minha família. Conhecer uma parte grande da minha família, os irmãos da minha avó. Tem uma foto, eu acho, nesse material que eu te mandei, se você puder mostrar. É a casa onde a minha avó nasceu, que ainda está lá. Hoje mora um irmão da minha avó nessa casa, lá em Lençóis, na Bahia. Então, a gente fez essa visita e foi uma coisa muito importante me reconhecer nesse espaço, saber mais de mim e até da minha estética, a estética que a minha obra carrega, né? Mesmo sem nunca ter conhecido lá e nem ter conhecido as pessoas de lá, a minha obra aqui ela já carregava muito dessa estética baiana, né? Que eu vi quando eu cheguei lá, né? Eu até gosto de comentar assim que eu achava que quando a minha avó morreu eu nunca mais ia comer a comida da minha avó, meu Deus, né? E aí quando eu chego lá na Bahia, no primeiro boteco de esquina que você para, tem a comida da minha avó. Em qualquer lugar que você parar, tem a comida da minha avó, porque a comida da minha avó é a comida baiana mais normal, mais simples que tem. Isso foi uma coisa muito fantástica, assim, essa descoberta. E aí a gente tava com uma
tia, né? Acho que ela é uma prima do meu pai, e eles levaram a gente até um sítio da família. E aí, quando a gente chegou lá, nesse sítio tinha argila, era um terreno de argila, né? Então eu comecei, foi aquela foto primeira que você mostrou. Eu sentei ali e foi ali mesmo que eu comecei a produzir, a mexer ali, trouxe um pouco daquela argila para cá. Então, essa foto é o símbolo disso, assim, poxa, eu faço essa viagem histórica para mim, né, uma viagem tão importante de construção artística dentro de um processo de pesquisa, e aí eu chego lá e deparo com argila, né? Tipo, a argila já estava na minha vida e eu nem sabia, né? Então eu acho que são esses processos que a gente vai descobrindo aí dessa ancestralidade. Perfeito. Eu acho que como a gente está encerrando, já num caminho Adiantado, de né? encerrar, é, eu queria mostrar uma das suas bonecas. Eu não sei, eu Mostra minha tenho avó! a sua avó. É, Deixa o pessoal conhecer a minha avó. Essa imagem eu fiz logo que a minha avó faleceu. Ela ficou guardada lá no meu ateliê durante um ano, até eu queimar essa peça. Eu não estava com coragem de queimar, mas para a exposição, para essa exposição de 2016, eu fiz a queima. Então essa é minha avó, só para vocês conhecerem rapidamente aí. bom, tem uma foto interessante, você trabalhando aqui, ó. Isso, essa é lá no ateliê da Unesp. Então, enfim, é isso, né? Esses processos de trabalho, esses processos de se encontrar e de se mostrar, de se revelar, o como a cerâmica tem permitido e permite que a gente encontre essas raízes dentro da gente e a gente se revele para o mundo, né? Coloque alguma coisa nossa, assim, íntima para o mundo, mesmo sem querer. Às vezes é melhor do que falar, né? É a gente conseguir colocar isso na obra, na peça. E aí tem uma frase do Franz Castel, que a gente pode até fechar, que é de 1993, que ele fala que o que interessa à obra de arte não é necessariamente uma mensagem, mas é a própria peça, enquanto objeto, aonde a experiência se condensa. E eu acho que pensar em cerâmica me faz pensar nisso, né? A gente está falando de algo que é mole, que a gente mexe, a gente modela, coloca tudo ali, leva isso para o forno e condensa, né? A gente transforma em pedra, tudo isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante aí. Sim, muito importante. É difícil explicar, né? É difícil explicar, mas a sensação é exatamente essa. É, Você tem alguma coisa para encerrar? Acha que já encerrou? Você acha que a gente pode realmente fechar? Eu acho. Não quero acrescentar nada. Quero só agradecer. Vou fazer isso. Vou agradecer a presença de todo mundo que veio, os comentários lindos que vocês estão colocando aqui. Eu agradeço muito Sim, pela participação, sabe, de vocês terem vindo aqui. Peço para vocês, entra lá no meu Instagram para ver o resto dos trabalhos. A gente pode conversar, pode, né, continuar. A pesquisa, ela não foi publicada ainda. Se vocês procurarem, tem 2 artigos que eu escrevi que estão disponíveis aí na internet, mas essa pesquisa ainda não foi publicado o meu doutorado, mas assim que for, eu mostro tudo para vocês lerem toda essa pesquisa, tá bom? tá ótimo. Obrigada. Priscila, muito obrigado. Eu torço muito para que você se aprofunde cada vez mais nessa pesquisa, em todas as pesquisas que você está dedicado a fazer, nas suas obras, porque a gente precisa, né? Mais do que nunca a gente precisa disso. Tá bom? É isso, acho que é isso. Espero que inspire muita gente aí É isso produzir. aí. Tá bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela Obrigada. participação. Realmente belos comentários e um beijo para todo mundo. Saúde para todos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Priscila. Obrigado.